sempre. As Sagradas Escrituras dizem que ainda que os homens não clamem e não invoquem o nome do Senhor e nem o adorem, as pedras clamarão. A natureza adora, a natureza proclama a glória do Senhor, como diz o Salmo de número 19. E nós, ainda que separados por um vírus, nós estamos unidos pelo Espírito de Deus. E isso é gratificante para cada um de nós. Eu quero nesse momento te convidar a meditar na palavra de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vendo que as profecias bíblicas elas estão a cada dia mais se cumprindo. A crise não está só aqui no nosso país. A crise ela é mundial. Ela é mundial. E essa doença, essa praga, essa pandemia ou epidemia, ela tem trazido problemas catastróficos no mundo. Problema financeiro, social, moral, de saúde, emocional, psicológico, espiritual. Quantas pessoas que já estavam fracas e agora com esse afastamento, algumas talvez nem retornem mais à casa do Senhor, mas que Deus guarde, que Deus proteja para que isso não venha acontecer. E antes de eu meditar aqui na palavra de Deus, eu quero lhe fazer um convite. Nas últimas 2 segundas-feiras, dia 23, amanhã, e dia 30, a próxima segunda-feira, eu estarei aqui fazendo uma live, e essa live ela falará sobre a segunda escatológica. Nós vamos falar justamente desse tempo em que nós estamos vivendo, a visão bíblica de tudo isso que está acontecendo. Nós vamos falar sobre as teorias da conspiração que está tendo, nós vamos falar de muita coisa. A Bíblia tem resposta para nós, a Bíblia tem resposta para esse momento, e eu gostaria de convidar você a estar participando dessas lives que nós vamos fazer a partir das 7h30 da noite, tá? 19h30 nós estaremos aqui nos preparando, tá? E vamos ficar aí pelo menos entre 1h20, né? Ministrando sobre escatologia bíblica, os sinais, né, do fim dos tempos, dos últimos dias e da última hora, tá? E nós vamos apontar alguns textos bíblicos que falam deste momento que nós estamos vivendo. Mas hoje, nesse momento, eu quero te convidar para nós lermos em Jeremias, capítulo de número 12, e eu quero refletir com você. Jeremias capítulo 12, versículos 5 e 6. Jeremias capítulo 12, versículos 5 e 6. Nós estamos vivendo um momento muito, mas muito delicado. Muito delicado. E esse momento tem feito com que muitas pessoas questionem a Deus. Questionem o amor, o caráter, o poder e a existência de Deus. Então aqui nós vamos ler no livro de Jeremias, capítulo 12, vamos começar pelo versículo de número 1 até o versículo de número 6, para a gente entender o que o texto quer falar conosco. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, conheces, Senhor, tu vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas
matadouro, reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos habitantes nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, nos matagais junto ao Jordão, até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e os perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito glorioso, muito profundo e atual para os dias de hoje. Se nós juntarmos esse texto e a indagação que o profeta Jeremias faz a respeito da justiça de Deus, nós podemos também fazê-lo comparando com Romanos, capítulo de número 9, aonde Paulo escreve que porventura haverá injustiça da parte de Deus de modo algum. Em Deus não há injustiça. Em Deus não há falta de misericórdia, em Deus não há falta de amor, em Deus não há acepção de pessoas. Deus, ele é amor. A essência de Deus é o amor. O apóstolo João, o apóstolo amado, na sua primeira carta, essa essência de Deus, esse caráter que é o amor. Deus, ele é amor. Mas o profeta Jeremias, me parece que ele está entrando na síndrome de Asaf. Quando nós lemos Salmo de número 73, nós vamos ver o chefe dos levitas, aquele que tinha a autoridade, aquele que tinha a intimidade num profundo relacionamento com Deus, de conduzir o povo a adorar ao Senhor e trazer a presença através da adoração. Esse mesmo homem, ele se sentiu esgotado espiritualmente. Salmo 73 revela esse esgotamento espiritual no coração de Asaf, o chefe dos levitas. E quando nós lemos o Salmo de número 73, nós vamos ver o esgotamento apontado em vários trechos do Salmo. Ele chega a dizer que, por ele ver que, no entendimento dele, que o ímpio prospera, o ímpio sempre está feliz, parece que os problemas não se achegam aos ímpios. A enfermidade não alcança os ímpios. Os ímpios vivem sem problema, porque eles vivem felizes, alegres e satisfeitos, mas os justos sofrem perseguições, ataques, críticas. E Asaf, ele tem esta visão torta e de Deus, a ponto de ele dizer assim que não está valendo a pena abandonar as coisas que o mundo oferece e não desfrutar disso, porque ele está sofrendo com aquilo. Adiante, no verso de número 16, mais ou menos, de Salmo 70, Asaf, ele para de andar pelas ruas da cidade, ele volta ao local de adoração, e quando ele volta ao local de adoração, ele diz assim: até que entrei na casa do Senhor, no templo do Senhor, e percebi a diferença entre o justo e o ímpio. Ainda que o justo sofra, ainda que o justo padeça,
ainda que o justo seja perseguido, ainda que os problemas alcancem o justo, ainda que as enfermidades alcancem o justo viverá eternamente com Deus. Já o ímpio, ainda que ele não sofra, ainda que ele venha desfrutar de todas as coisas que esse mundo oferece, ele passará a eternidade apartado de Deus. E com isso eu aprendo que o que nós precisamos de fato não é de coisas, o que nós precisamos de fato é da presença de Deus na nossa vida. E este momento que nós estamos vivendo é um momento muito delicado pelo seguinte fato: há muitas pessoas questionando o caráter de Deus, há muitas pessoas questionando o poder de Deus, há muitas pessoas questionando a existência de Deus, há muitas pessoas questionando a misericórdia de Deus e entendem que Deus está fazendo acepção de pessoas. Por um exemplo, a maioria das pessoas que não tem um relacionamento com Deus, de intimidade com o Senhor, um relacionamento de pai com filho, filho com pai, criador e criatura, eles têm uma dificuldade de aceitar Deus quando parece que Deus se silencia ou se ausenta dentro de uma grande tragédia. A pergunta das pessoas é a seguinte: aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? E se Ele existe, aonde Ele estava? E por que Ele não evitou que isso acontecesse? Na verdade, nós, pastores, ministros do Evangelho, pregoeiros do Evangelho de Nosso Senhor, aqueles que têm a missão de conduzir o povo e ministrar as verdades de Deus através das Sagradas Escrituras, nós falhamos no ponto de ensinar às pessoas o porquê que o mal existe na terra, o porquê que coisas más acontecem no mundo. Quando Deus ele diz a Deus, ele prepara o ambiente, a morada do homem, o jardim, o paraíso para o homem. Deus cria todas as coisas e coloca dentro daquele jardim, daquele paraíso, para que o homem pudesse administrar aquele paraíso. E Deus coloca duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia ir até a árvore da vida e comer da árvore da vida, mas quando Deus ele estabeleceu um limite no relacionamento, ele disse diante da árvore do conhecimento do bem e do mal: olha, você pode comer de todo o fruto de todas as árvores do jardim, menos dessas aqui, porque no dia em que você comer, você morrerá. E a gente entende que essa morte seja uma morte física, mas ela tem os dois sentidos, a morte física e a morte espiritual. Ela tem os dois sentidos. Isso é bem verdade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é de Deus. E o homem, então, ele perde a oportunidade de desfrutar da eternidade comendo da árvore da vida, porque Deus fez o homem para ser eterno. Deu a eternidade ao homem. Só que isso foi quebrado pela desobediência. Quando o homem ele desobedeceu a Deus, isso é quebrado. O homem rompe o relacionamento com Deus. O homem então escolhe romper o relacionamento com o Criador, e ele ouve então aquele que já havia sido expulso do céu, Satanás. E quando Deus ele dá a sentença pela desobediência do homem, uma das coisas que Deus falou, e isso a gente precisa entender: maldita seja a terra por tua causa. Quando Deus ele sentencia a maldição sobre a terra por causa da desobediência humana, nós precisamos pensar em uma outra coisa. Adão é o pai de todos.
Adão é o pai de todos. E a sentença que veio sobre Adão atingiu a raça humana. E quando atingiu a raça humana, nós vamos ver o filho de Adão e Eva, Caim, ele mata o irmão por inveja. Veja a natureza, o que causou a desobediência. E daí para frente nós vamos ver a história da humanidade se corrompendo até os dias atuais. O homem faz as suas escolhas e não consulta a Deus, mas quando a consequência da escolha que ele faz chega, ele não quer pagar e ele empurra essa conta nas costas de Deus. Jeremias, me parece que ele cai na síndrome de Asaf, porque veja bem o que ele fala e o que ele expressa. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Muito bem, ele entende que Deus ele é justo, que uma das características da personalidade de Deus, o caráter de Deus é ser justo. Ele entende que Deus ele é justo. Ele entende isso. Mas ele diz o seguinte: contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. E ele começa a questionar a justiça de Deus pelo modo em que os ímpios prosperam na terra. E isso, irmãos, querendo ou não, ou todos nós ou algum de nós já fizemos com Deus esse questionamento. Por que o ímpio prospera? Por que o rico enriquece? Por que o rico vive bem? E por que os filhos de Deus, aquele que é o dono do ouro e da prata, vive passando por crises, por momentos difíceis, por tribulações, por perseguições, por momentos desagradáveis, por perdas lamentáveis? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A gente sempre está com isso. Por quê? Me parece também que entra um outro personagem aqui, e o outro personagem que eu quero trazer, além de Asaf, é Jó. Jó também ele expressa isso no capítulo 3. Por que eu nasci? Por que eu não fui um produto de um aborto? Por que houve alguém que amamentasse e me alimentasse? Se você vê, no capítulo de número 3, ele está extremamente depressivo, ele está extremamente desanimado, ele está extremamente desalentado por conta dos amigos que estão julgando ele por algo que ele não fez e pela esposa tê-lo desprezado. Os momentos são críticos, amados. Os momentos são críticos. E nada do que está acontecendo no mundo é injustiça de Deus. Nada. Nada do que o homem está colhendo hoje é injustiça de Deus. Porque quando nós lemos no livro dos Gálatas, de número 6, se não falha em minha memória, diz o seguinte, que aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Não é isso que expressa as Sagradas Escrituras? Gálatas capítulo 6, versículo de número 8, versículo de número 7, aliás: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que estamos vivendo hoje no mundo nada mais é do que da semeadura da humanidade. A humanidade decidiu viver sem Deus. A humanidade decidiu desprezar a Deus.
A humanidade decidiu construir os seus próprios deuses. A humanidade decidiu viver regaladamente da forma que eles acham. E é interessante que as pessoas dizem: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. E eu quero retratar uma coisa, que a vida não é nossa e que nós iremos prestar conta de tudo o que nós estamos fazendo por meio deste corpo, por essa vida. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos responsáveis pelas nossas ações, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Existe a vontade decretiva de Deus, aquela que Ele planejou na vida do homem, e Deus ele vai na jornada da vida fazer com que o homem chegue ao ponto em que Deus planejou para a vida dele. E existe a vontade permissiva de Deus, e essa é uma vontade muito perigosa, mas eu quero esclarecer aqui o seguinte: não é que Deus não conseguiu convencer, não é isso, não é isso. É que assim como Deus fez com Adão, deu a permissão a Adão a fazer as escolhas dele, Deus dá a nós esse tipo de liberdade. Porém, nós precisamos compreender que as consequências também serão nossas, responsabilidades nossas e não de Deus. E não de Deus. Se nós olharmos o livro de Isaías, capítulo de número 59, nós vamos entender um pouco das coisas que estão acontecendo e naquilo que as pessoas estão compreendendo da ausência de Deus em não se manifestar para livrar o ser humano dessa situação. Isaías 59, versículos de número 1 e 2 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Não os ouvirá. Então veja só que o que separa o homem de Deus é o pecado. E o pecado traz consequências terríveis para a nossa vida. O pecado traz enfermidades, e enfermidades físicas, enfermidades emocionais e enfermidades psicológicas. Ele fecha os céus a ponto de a prosperidade não vir. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que oculta pecados, esse não prospera. Não prospera. O salmista diz que enquanto ele escondia os seus pecados, parecia que os seus pecados, as consequências, os efeitos desse pecado lhe quebravam os ossos. Ou seja, era uma tortura, e ele só se livrou quando ele confessou os seus pecados. Os seus pecados. Então, amados irmãos, percebam uma coisa. Quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo e começamos a olhar ao que está ao nosso redor, nós tiramos o olhar daquele que pode nos trazer os bons resultados, aquele que pode nos guardar e nos livrar do mal. Nós começamos a declinar. É como aquela passagem de Pedro andando sobre as águas. Jesus veio andando sobre as águas, Pedro o viu e pediu para ir ao encontro de Jesus, e Jesus fez o convite: vem. E quando Pedro desce do barco e ele começa a andar sobre as águas, quando ele chega na distância entre o barco e Jesus,
sopra o vento um pouco mais forte, Pedro tira o olhar de Cristo e ele começa a naufragar, começa a afundar. Mas Cristo não permitiu que ele morresse. Cristo foi até Pedro, estendeu a mão e disse: homem de pouca fé. Amados irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. A mão de Deus está estendida sobre o mundo, sobre o planeta. Deus, em sua santidade, Deus, em seu amor e misericórdia, está trazendo para o mundo um despertamento, para que o homem se desperte da sua condição pecaminosa e destrutiva e se volte para Ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele se regozija na morte do justo, porque o justo viverá a eternidade com o Senhor. Mas o ímpio, ele passará o resto da sua vida, da sua eternidade, sem Deus, no sofrimento. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero lhe dizer que em Deus não há injustiça. Deus, Ele é justo. O trono de Deus, ele é estabelecido em 3 colunas: verdade, justiça e santidade. Então, que nós possamos refletir sobre isso, possamos refletir sobre essas verdades bíblicas e cristocêntricas, e não permitir que isso permeie o nosso coração e nos distancie de Deus. Que você, aonde estiver agora, sentado no sofá, na sua cama, você possa fazer uma reflexão e não pergunte a Deus o porquê, pergunte a Deus o para quê. Tribulações na vida do crente, ela tem a sua necessidade, ela tem a sua razão de ser, ela tem a sua razão de existir e ela tem a sua razão de alcançar o crente. É necessário que neste momento que nós estamos, nós venhamos examinar a nós mesmos para entendermos como que estamos nos comportando e nos portando diante de Deus e da sociedade. Como estamos espiritualmente? Como está sendo o nosso nível de relacionamento e intimidade com Deus? Deus está nos chamando, nos convocando neste momento para fazermos uma autoanálise da nossa vida, das nossas condutas, da nossa vida espiritual, da nossa vida familiar, da nossa família cristã, da nossa vida de comunhão com os demais irmãos. É o momento de nós ajustarmos as nossas contas. É o momento de nós apararmos as arestas. É o momento de nós nos voltarmos para Deus. É o momento de nós dobrarmos os nossos joelhos e confessar os nossos pecados diante do Senhor e pedir que Ele tenha misericórdia e compaixão de cada um de nós. Nós não podemos servir a Deus por servir. Nós não podemos ser igreja por ser igreja. Nós precisamos ser aquilo que fomos chamados a ser. Nós precisamos adorar a Deus não por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode realizar, mas por aquilo que Ele é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o soberano, o dono de tudo, aquele que é, que era e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós servimos um Deus todo-poderoso, servimos um Deus que colocou limite na areia da praia para que as ondas do mar cheguem ao seu limite. Nós servimos a um Deus que Ele mesmo se expressa no livro de Isaías, capítulo 40, dizendo que Ele carrega na mão, na concha da sua mão, toda a água do mar. Ele diz que Ele chama as estrelas do céu pelo seu nome. Ele diz que ordena que um raio pare de cair aqui e que caia ali e os raios caem. É esse Deus
É esse Deus, o Deus soberano. É o Deus que ele diz lá em Isaías 66, que o céu é o meu trono e as nuvens são estrado dos meus pés. É o Deus que diz lá em Isaías 43, versículo 13, antes que houvesse dia, eu sou, e que ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, agindo eu, quem impedirá? É o mesmo Deus que quando manda Moisés se direcionar para falar para Faraó, libertar o seu povo, ele disse para Moisés, quando Moisés pergunta, quais serão as minhas credenciais? Como eu falarei com Faraó? E Deus diga para Faraó que eu sou, me enviou. E quando Deus ele diz e expressa eu sou, ele quer dizer o seguinte: eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Na guerra eu sou a paz, na fome eu sou o pão, na sede eu sou a água, na enfermidade eu sou a cura, na injustiça eu sou justiça. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É a esse Deus que nós servimos. É a esse Deus que nós nos prostramos. É a esse Deus que estendeu a sua mão poderosa e nos tirou do charco de lodo, nos colocou debaixo do chuveiro da regeneração e nos lavou com o sangue purificador do seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós servimos um Deus que ele criou céus, terras, que do nada fez tudo, que chama à existência o que não existe, para que a sua palavra se cumpra. É um Deus poderoso, é o El Shaddai, é o El Elyon, é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ânimo, meu irmão, ânimo, minha irmã, ânimo. Passarão os céus e a terra, porém as palavras do Senhor Jesus não passarão. E Ele tem uma promessa para cada um de nós. Ele mesmo disse em João 14, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não houvesse, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Bendito seja o nome sempre. Ânimo, ânimo, ânimo. Ainda que essa terra pereça, nós viveremos eternamente com Deus. Ainda que não conquistemos os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais, as nossas realizações, estaremos a eternidade com Deus. Bendito é o nome do Senhor para tudo sempre. Que essa palavra queime em teu coração. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, retorne aos caminhos do Senhor. Uma igreja, você pode dizer, não, eu estou cansado desse negócio de igreja. Eu quero lhe dizer uma coisa, irmãos, a igreja é o lugar dos mau caráter, a igreja é o lugar dos pecadores, a igreja é o lugar de pessoas que não são perfeitas. É esse que é o lugar dessas pessoas, porque aqui o Espírito Santo age, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo regenera, o Espírito Santo habita e o Espírito Santo muda o caráter do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Volte a Cristo. E você que está na casa do Senhor, adorando Ele só de lábios, pare em nome de Jesus e adore ao Senhor de coração, porque o Senhor conhece, o Senhor está presente quando a igreja se reúne, o Senhor ele anda no meio da igreja e ele sonda os corações, e é Ele mesmo que diz o seguinte: este povo me adora de lábios, mas o vosso coração está distante de mim. Oh, amados irmãos, em nome de Jesus, não adore a Deus, não sirva a Deus, não siga a Cristo somente por aquilo que Ele pode lhe dar, pelo pão, pela água, pelo milagre, pelos sinais, pelos prodígios. Adore a Ele por aquele que Ele é, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Criador de todas as coisas,
do céu e da terra, da humanidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa hora, eu quero orar por você e abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Pai querido e santo, que o Senhor, ó Deus, através do seu Espírito, continue ministrando no coração desse irmão e dessa irmã que está assistindo e que vai assistir, Senhor meu Pai, esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Que a tua mão, Senhor meu Pai, continue sobre a vida deles, protegendo e guardando e livrando do mal, abençoando no nome de Jesus. Faça queimar e arder o coração para te buscar, Escrituras, para estreitar o relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E antes de eu terminar aqui, mais uma vez eu reforço o convite a você. Amanhã, a partir das 19h30, eu estarei transmitindo ao vivo a segunda-feira escatológica. Nós vamos falar sobre escatologia, fim dos tempos, últimos dias e a última hora. Os sinais que o Senhor Jesus Cristo e os santos apóstolos deixaram a respeito do desfecho da história da humanidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre, e todos digam amém. Deus